Não é esta cefleira que atrai a estes papagaios de fronte vermelha, mas sim um tipo de conífera. Os papagaios saboreiam as frutinhas que são como azeitonas e que são encontradas nos extremos dos galhos. Na verdade, são as pinhas das árvores. Estes que fizeram seu ninho em um zimbro já têm 3 filhotes. As jovens aves têm diferentes tamanhos, pois foram incubados em ovos postos sucessivamente com 1 ou 2 dias de diferença. O mais velho sempre será maior e mais forte e será o primeiro a sair do ninho. Os pais compartem a tarefa de alimentar sua ninhada. Os filhotes não deixam de pedir. Ele só vai entrar quando a fêmea sair. Ao contrário dos filhotes da maioria dos papagaios tropicais, estes têm muita pelugem por baixo para manter-se quentes a estas altitudes, cerca de 2.000 metros acima do nível do mar. Um dentro e outro fora é uma obrigatória rotina até que os filhotes tenham criado penas. A estas horas do dia, todos os colobos adultos estão empanturrados de comer tantas folhas quanto o estômago possa suportar. E sua digestão, uma lenta fermentação, exige uma longuíssima cesta. Mas primeiro há tempo para uma terna carícia e para brincar um pouco. O filhote está muito alegre. Parece tentar catar-se a si próprio. A floresta está tão tranquila que até mesmo o tímido e sigiloso duiker parece ruidoso quando está pastando. Prefere a sombra, ao contrário deste outro duiker, que está totalmente tranquilo em uma clareira. Um a um, o grupo vai se despertando por causa da algazarra no ar. A chamada do calau macho são amplificadas pela cavidade oca do seu bico.
O colobo macho fica a certa distância do resto do grupo. Ele é o vigia que observa as águias no céu, uma ameaça verdadeira para seus rebentos. Uma leve perturbação da calma na floresta deixa-o alerta. O duiker é o primeiro a sentir a aproximação dos elefantes. Esses gigantes não constituem uma ameaça verdadeira. Mas o colobo macho, posto em guarda, talvez pelo grito do duiker, faz soar o alarme. Alcançar os galhos mais altos da árvore mais alta parece ser o principal desejo do grupo. Curiosamente, sem motivo, o pânico se apodera deles e o pânico nas alturas pode levá-los facilmente à tragédia. Com a coluna fraturada pela queda de 30 metros, não tem nenhuma possibilidade de sobreviver. Seus familiares se veem impotentes para ajudá-lo. Sua vida é sacrificada sem motivo algum. Não tinha razão para fugir. Os elefantes só querem se alimentar e depois ir embora, talvez para não voltar durante meses. Os macacos aflitos acalmam suas dores catando uns aos outros. O contato é um consolo e reforça os vínculos entre os jovens e os adultos e fortalece a coesão do grupo. Os inquietos calaus ainda estão ensurdecendo a floresta. Estão procurando uma árvore com um grande buraco para fazer um ninho. Mas não é provável que sejam bem-vindos neste zimbro gigante. Sem saber que já há ocupantes dentro, continua com a inspeção. Os papagaios adultos estão longe, mas os filhotes podem defender-se por si sós. Rejeitados pela surpreendente recepção, buscarão outro lugar. Os colobos têm um raio de ação muito pequeno, pois a comida de que necessitam está ali mesmo. Mas os cercopitecos viajam extensamente, pois comem de tudo. Não só folhas e frutas, mas também insetos, lagartixas, ovos e até mesmo alguns pássaros pequenos. Os colobos não têm motivo para temê-los e olham para eles com interesse, enquanto este grupo de cerca de 50 exemplares caça na área. São visitantes costumeiros.
As duas espécies de macacos chegam até a